tive a Alguém oportunidade olhando. de conhecer uma vez com o Gu. Experiência fantástica. O Gu, e o processo de criação? Né? Eu acho que é ali que você consegue encantar o cliente, né? Tem alguma estratégia, tem alguma coisa que você fala, isso aqui não. Não, isso aqui sempre o cliente gosta. E hoje né? assim, o cara também ele consegue, se ele jogar no Google, milhões. Se ele jogar no ChatGPT pra criar na cabeça dele, ele chega lá, ó, eu quero assim. Meu amigão, o negócio tá flutuando, não dá. Né? a gente- Tem na algo cabeça assim? dele. Tem muito disso, e assim, o processo criativo, depende muito do cliente também, né? Então, quando a gente faz o briefing, a gente precisa entender. Quando a gente fala nos nossos valores, a gente fala, por exemplo, de respeito às histórias. Eu preciso entender quem que é aquele cliente, qual que é a história dele, como que ele vai usar aquele ambiente, para eu poder direcionar ele em algumas coisas, entendeu? Me dá um exemplo. Não é papo de vendedor. Vai, vamos lá. Eu vou um exemplo que eu acho. Vende pra mim. Vamos Eu lá. acho clássico que eu fui numa cliente que eu atendi ano passado e assim, era sensacional. Era uma cozinha grande. Sei lá, a parede tinha uns 6, 7 metros. Tá. E aí eu cheguei pra medir, ela tava construindo uma parede no meio, uma muretinha. De verdade, já tinha assim, tava metade da mureta pronta pra dividir cozinha de sala de jantar. Aí eu comecei a medir, aí começo a entender, e essa mureta aqui, não, a gente quer dividir e tal, mas você quer fazer como? Não sei se eu faço a cozinha aqui, se eu faço a cozinha lá, mas eu queria ideia, eu falei, posso dar uma sugestão? Pode, derruba. Derruba a mureta. Por que não? Fica tranquila. Ai, não, tá bom, você quer assim? Vou fazer. Chegou na loja. Tinha uma opção com a cozinha de um lado, sala de jantar do outro. Tinha uma segunda opção com a cozinha desse lado e a sala de jantar do outro. E aí, você gostou? Gostei e tal, mas não sei, não me encantou, tá faltando alguma coisa. Tá bom, deixa eu te mostrar uma coisa. Pumba. Cozinha assim de fora a fora, uma ilha, e a mesa acoplada na ilha, assim, mudou completamente a cara do negócio. E aí, a hora que ela olhou, ela falou, essa é a minha cozinha? Uau. Uau. O cliente, às vezes, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe explicar o que ele quer. Então, poxa, o que ela queria? A cozinha e uma sala de jantar. Só que para ela tinha que dividir e fazer 2 ambientes. A gente uniu, deixou muito mais aconchegante, muito mais imponente a cozinha dela. Quando ela olhou, ela falou, putz, é isso. É isso, eu não vou mexer mais nada. Tem uma outra cliente minha, um projeto já antigo, antes de eu abrir a empresa ainda. Ela comprou comigo em 2016. O apartamento não estava pronto, liberou acho que em 2018. E aí eu já tinha vendido para outros clientes do apartamento dela. E aí ela muito decidida, inclusive hoje ela é pediatra dos meus filhos. E ela comentei alguma coisa do projeto com ela, eu falei, tem cliente que está derrubando a parede que divide a sala da cozinha e deixando estendido e fazendo um balcão no meio, fica bem legal. Ela, eu não quero, porque se eu fizer uma fritura, vai empestear a casa, que não sei o quê. E ela falando, eu tô assim, no celular. E ela vai empestear a casa, que não sei o quê, tal. Olha como ficou. Aí ela olhou o projeto. Eu quero assim. Nossa. Mudou de opinião bem rápido, né? E por quê? Porque você precisa conhecer o cliente além do que ele te fala. Às vezes o cliente ele tá te falando alguma coisa, ele tá te passando alguma coisa, só que ele não sabe exatamente o que ele quer, ele não sabe exatamente como falar para você o que ele quer. Então você tem que entender, poxa, qual que é a ideia aqui? A ideia é ter uma mesa de jantar, é importante, tempo de mesa, valorizar a família. Beleza, como que eu vou fazer isso e mudar a perspectiva da cozinha? Beleza, deu uma solução. Puxa, é uma cliente decidida, é uma cliente, cara, que não adianta falar, ela vai se convencer pela estética. Eu dei a sugestão, ela tá falando que não, eu tava. Aqui ela tá, é isso que eu quero. Então, isso é muito importante, tanto no processo criativo, e por isso a gente faz a reunião de briefing. Às vezes a reunião de briefing demora horas, porque você mostra a cor, você mostra a referência, você vai conversando com o cliente. E você vai mudando lá na hora também, né? Entendendo da onde ele vem, para depois você desenvolver o projeto. Isso é antes do projeto. E aí, hoje, com esse processo que a gente criou, e com essa expertise de projeto que também é da Catiúcia, acho que vocês estão pensando que eu não faço nada na empresa, né? A qualidade é ela, a criação é ela. O que esse cara faz na empresa, né? Você é o comercial, você é o comercialzão. Então, esse processo criativo dela e o direcionamento que consegue dar para o cliente,
quando a gente vai apresentar efetivamente o projeto, raramente eu tenho uma alteração. Eu sento o cliente, hoje a gente tem um padrão de atendimento que eu me orgulho muito, que é valorizar também o tempo de mesa com esses clientes na loja. Então a gente tem uma mesa de jantar, a gente senta junto, toma um café, serve pão de queijo, serve uma tábua de frios, enfim, faz o cliente realmente se sentir em casa e começa a conversar do projeto ali como se a gente estivesse jogando baralho, sabe? A gente busca acolher o cliente ali dentro de uma forma muito tranquila, muito segura, para que ele se sinta à vontade e que a história que ele carrega, o sentimento que ele carrega, o sonho que ele carrega para aquele lugar, para aquele ambiente, a gente consiga traduzir nos móveis dele. Então isso para a gente é importantíssimo. E aí esse processo, ele vai também para a negociação. Porque quando chega na negociação, a gente pode simplesmente passar um orçamento. Eu falo para os meus clientes, eu não passo orçamento. Eu vou te fazer uma proposta, mas para eu te fazer uma proposta, eu preciso entender a sua necessidade. Porque eu posso chegar para você e falar, olha, Felipe, tá aqui 24 vezes de tanto, mas a sua ideia é pagar à vista. E aí 24 vezes de tanto, tem um acréscimo financeiro, você olha, putz, tá caro. Ou eu posso chegar para você e falar, ó, isso aqui à vista é tanto, mas você não vai pagar à vista, você vai pagar parcelado. Fala, puta, não dá para mim. Então eu preciso entender do cliente. E aí, para dar um exemplo básico, por exemplo, a gente já pegou intermediária, você vende ali em janeiro, junho, pega intermediária no 13º, porque é onde o cliente tem o fôlego para dar uma entrada, então eu consigo fazer isso de uma forma bem tranquila. Em PLR de cliente, às vezes. Às vezes eu fechei com um cliente agora, ele está apertado porque ele está fazendo a reforma da casa dele, mas ele precisa dos móveis para voltar para casa. O que ele faz? Eu falei, tá, você está apertado até quanto? Ah, faltam 4 parcelas no empreiteiro. Tá, se eu reduzir essas primeiras 4 parcelas para você, fica tranquilo? Então, sua parcela vai ficar tanto, nos primeiros 4 meses você vai me pagar tanto. Beleza. Então, é muito mais o nosso propósito, a gente começa com realizar e viabilizar sonhos. E o viabilizar é isso, é entender o cliente, perfeito, além do que ele consegue te dizer. E aí, um exemplo muito, muito legal, para vocês se divertirem um pouco aqui agora, a gente fez uma venda em Águas de Santa Bárbara. É um casal que mora aqui em Suzano, comprou um terreno lá, construiu uma casa de veraneio que depois que eles se aposentarem, eles vão para lá. Eles vieram na loja, deixaram o projeto, passaram um budget. Olha, eu quero investir 100 mil. E aí, só que eles mandaram várias referências do que eles querem. As referências deu mais de 200. Faz o projeto do jeito que eles estão pedindo. Beleza. Apresentamos o projeto. Começamos a apresentar valores. Ah, não vai dar, tá bom. Vamos ver aqui o que é prioridade para você. E aí a gente consegue mexer em alguns detalhes do projeto sem descaracterizar ele, sem perder a essência, sem perder a alma do projeto. Tira isso, faz desse jeito, aqui você vai fazer assim, aqui você faz assado. E a gente reduziu, chegou ali em 176. Nisso que chegou em 176, a gente precisava chegar o mais próximo possível de 100. E a Catiúcia falou, ó, vamos tirar tal coisa. Ela tinha um pé direito duplo, o painel subia e vinha pro teto. Vamos tirar o painel do teto? Ela, não. O cliente parou, não mexe mais nada. Vocês aceitam permuta? Aí eu olhei assim pra ela, falei, aceito. Inclusive, ela tem uma oficina de funilaria, preciso arrumar minha caminhonete, minha mãe bateu nela e tal. Ela, não é nada de carro não, é um negócio mais inusitado. Ai, meu Deus. Inusitado? E você já aceitou. Inusitado? Inusitado. Eu olhei pra Catiúcia, a Catiúcia olhou pra mim. E aí ela começou a explicar, não, porque a gente segue uma linha do budismo que a gente acredita que a gente tem que estar mais próximo da morte para ela ficar mais longe. Então, desde que a gente casou, a gente tem tudo organizado aqui para quando acontecer e tal. Só que a gente vai mudar para Água de Santa Bárbara, então a gente já comprou lá, já tá tudo organizado lá. Vocês aceitam um jazigo? Nossa, cara. Aí eu olhei pra Catiúcia. Vai dar um corte muito bom isso aqui. A Catiúcia olhou pra mim. E aí eu aceito. Pegamos o jazigo, viabilizamos a negociação dela, parcelamos o resto. Quanto que foi esse jazigo? Jazigo é aqui no Colina dos Ipês, é aquele vitalício. Então na época ele valia uns 30 mil.
Tá. Hoje ele já tá valendo quase 40. Inclusive, se vocês quiserem... Eu já tenho onde cair morto. Mas se vocês quiserem comprar, eu vendo, não tem problema. E aí pegamos. Cara, se não fosse isso, talvez eu não conseguisse viabilizar o negócio. Eu não conseguia realizar aquele sonho. Respeitar a história. Porque ela queria o painel do teto, porque ela queria tal coisa. Então, quando a gente fala de valores, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de visão... Muitas das empresas têm aquilo ali, uma frase bonita, palavras bonitas, coloca na parede e acabou. A gente tem o costume e a gente revisita isso todas as vezes que a gente vai apresentar, conversar com o cliente. Então, antes de eu entrar no projeto, antes de eu falar de qualquer coisa, eu falo, olha, esse aqui sou eu, é assim que eu atuo.